E essa república puritana tinha como líder o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é uma figura muito interessante nesse período porque ele era o líder dos Cabeças Redondas e a ideia dos Cabeças Redondas, o que eles brigavam era eles brigavam por uma liberdade de domínio do parlamento e que não desse autoridade ao rei o suficiente para que ele se tornasse um déspota, como aconteceu em outras monarquias absolutistas na Europa, como na França. Então, o Oliver Cromwell, porém, ele passou por todo esse período de Revolução Inglesa, foi um período de muita instabilidade política e até um pouco de instabilidade econômica. Então, Oliver Cromwell, ele impôs algumas regras rígidas e ele teve um governo de uma característica um pouco violenta. Algumas regras foram extremamente importantes para o desenvolvimento da marinha mercantil inglesa para se tornar o que ela se tornou. Então, por exemplo, em 1651, ele impôs os Atos de Navegação. Os Atos de Navegação, eles diziam que qualquer produto importado pela Inglaterra ele só poderia ser transportado pelos navios ingleses. Isto afetou diretamente a Holanda, porque a Holanda tinha uma marinha muito forte, e não só na questão da pirataria ou das invasões, por exemplo, a Holanda no século XVII invadiu o nordeste do Brasil, então ela tinha uma marinha muito forte também no transporte de produtos que eram produzidos na colônia e trazidos para a Europa para ser manufaturado. E então isso destruiu boa parte da marinha holandesa, eles perderam muito mercado. E teve um desenvolvimento muito grande da marinha inglesa. Então foi o início do que a gente conhece na história, da chamada hegemonia marítima inglesa. A marinha inglesa ela já era muito desenvolvida, tanto que na época da Elizabeth I a gente tem a marinha inglesa vencendo a marinha espanhola, que era a maior potência nessa época, diversas vezes. Mas uma hegemonia como se tornou ao longo da história, uma hegemonia que eles adquiriram, sobretudo no século XVIII, no século XIX, com aquele apogeu do Império Inglês, isso começou aqui em 1651 com os Atos de Navegação. Mas logo depois, o Cromwell impôs, em 1653, o fechamento do parlamento. Por quê? Porque o Cromwell ele queria criar uma constituição. Então ele queria uma constituição que regulamentasse melhor o papel do parlamento. Então nesse momento ele entra como uma figura do chamado Lord Protetor. Então ele se via como protetor da política inglesa e dos interesses dos cidadãos. Isso é muito importante quando a gente for entender as diferenças entre as perspectivas do Hobbes e do Locke, que eram teóricos liberais nesse momento. Mas então a gente tem em 1653 o fechamento do parlamento por conta do desenvolvimento de uma constituição que ele queria que desenvolvesse. Em 1657, essa constituição ela saiu. Então a gente tem o chamado segundo parlamento. Esse segundo parlamento ele não era o ideal que o Oliver Cromwell tinha imaginado, mas ele se rendeu, ele falou, tá bom, a gente vai voltar com o parlamento e vamos desenvolver essa Constituição que tinha acabado de sair das assembleias do parlamento. Mas, em 1658, ele morre. E quando o Oliver Cromwell morre em 1658, quem assume é o filho dele, o Richard. E o Richard, ele não tem o mesmo apoio, ele não tem a mesma força política do pai. Então, o parlamento que coordenava a sucessão monárquica, ele depôs o Richard, filho do Oliver Cromwell, e devolveu o poder para a dinastia Stuart. Então, a gente tem o período de restauração Stuart.